Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo que também vai fazer parte da playlist de videoaulas de mecânica dos fluidos para pós-graduação. Nas últimas aulas a gente começou a falar um pouco sobre essa coisa da derivação das equações de Navier-Stokes, né? Agora a gente vai começar a entrar um pouco mais nisso. Definimos o que era o teorema do transporte Reynolds. Hoje a gente vai ver por que esse teorema do transporte Reynolds é tão fundamental para a gente entender e conseguir achar essas leis de conservação, como a gente vai falar aqui agora. Então vamos começar pela primeira dessas leis de conservação. A gente vai tratar da conservação da massa. Vamos considerar que a gente fazer três considerações aqui iniciais primeiramente. A gente vai falar que a gente tem aqui uma certa propriedade, né? Se você tiver uma certa propriedade como essa, e ela é uma propriedade espacial, ou seja, ela depende do espaço e do tempo, e você tem um certo volume, que você vai definir ali onde está definida essa propriedade. Esse volume também depende do tempo, tá? E ele pode ser definido como um volume de controle, como a gente está tratando aqui, um CV. E esse volume, a superfície desse volume, a superfície externa desse volume, tem uma certa área. A área que também, assim como o volume varia com o tempo, ela pode ser chamada de superfície de controle. Ela é um CS. Tá vendo? A gente está vendo então essas definições aqui. A gente já falou disso um pouco na última aula. A gente viu que para essas considerações, se vocês tiverem em um meio fluido, né, como é que vai ficar essa definição, a definição da taxa de variação dessa propriedade φ dentro desse volume ao longo do tempo, né? Você vai ter que utilizar o teorema do transporte Reynolds, que é definido, a gente viu na última aula, definido dessa forma, que é uma derivada material dessa integral dessa propriedade que a gente tem ao longo de um certo volume, essa propriedade integrada ao longo de um volume, que é igual à integral pelo volume de controle que a gente está analisando dessa não estacionaridade dessa propriedade ao longo desse volume, mais uma contribuição de fluxos que passam através da superfície desse volume de controle, vão ser dados aqui pela propriedade multiplicado pela velocidade alinhada com a superfície da área, certo? A superfície dessa superfície de controle. Beleza? Isso aqui que a gente escreveu agora é o teorema do transporte Reynolds. Então, como esse φ pode ser visto como qualquer propriedade, a gente está começando a lidar aqui com ele. Vamos falar que esse φ, então, ele pode ser chamado então de densidade. Pode ser a propriedade e densidade dos fluidos, a densidade que a gente sabe que é o inverso do volume específico que a gente vê em termodinâmica. Vamos então colocar essa densidade aqui dentro dessa formulação. Vamos substituir essa equação que a gente acabou de escrever, ó, essa equação que é o teorema do transporte Reynolds. Vamos substituir esse φ pela densidade. Vou colocar ele aqui embaixo. Vai ser isso aqui, ó. Vou até apagar somente esses termos aqui, ó. Apagar isso aqui. Eu vou apagar, deixa eu diminuir o tamanho dele aqui, vou apagar só esse termo aqui também, ó. E vou apagar isso daqui também. Bom, deixa eu realinhar isso aqui que está um pouquinho descaído, né? Vou botar aqui assim, nessa direção, e esse aqui vai ficar assim, ó. Como é que vai ficar então, agora, essa nossa equação? Eu vou simplesmente colocar o φ, esse ρ, que é essa densidade ali que eu escrevi agora, no lugar do φ que estava ali. Então eu vou colocar o ρ aqui, o ρ vem para cá também, e eu tenho um ρ aqui, ó. Ou seja, eu simplesmente troquei. Pelo teorema do transporte Reynolds, eu troquei aquela variável genérica que estava lá, a variável definida no espaço genérico, e virou isso daí. E o que é, se a gente olhar para essa definição que eu coloquei o primeiro termo que aparece aqui nessa equação, que é o termo que está no lado esquerdo da equação, isso daqui, ó, ele já é conhecido da gente. Isso aqui é a definição de massa. A massa que eu tenho dentro desse volume, a massa dentro desse volume V, que eu acabei de determinar, ela é igual a m, que é igual à integral dentro de um volume da densidade ocupando esse volume. Se o meio é contínuo, né, fica fácil. A densidade sendo um contínuo, é só integrar essa distribuição de densidade ao longo do domínio. Eu vou ter a minha informação da massa que eu tenho aí dentro desse volume. Ponto, né? Então fechou aí a minha definição. Se eu estou avaliando isso aqui, vamos olhar então para esse primeiro termo, esse termo no lado esquerdo da equação. O que a gente está falando então nele? A gente está falando isso aqui, a gente está falando que a derivada material da massa, ela é igual a alguma coisa, ela é igual a outros componentes que estão aqui na frente dele, é igual a algo, né, que está ali, que esse algo que está ali em cima escrito. Só que a gente sabe que esse algo que eu estou falando é essa parte aqui, ó, marcada em amarela, tá? Que eu simplesmente só não estou reescrevendo ela. Ele é igual a algo. Só que a gente sabe que fisicamente, se você acompanha uma partícula, isso aqui é a derivada material de cima disso, né? Você está acompanhando um movimento de uma partícula ao longo de um campo, a massa dessa partícula não vai mudar.
massa é conservado sempre, né? Massa não é criada, massa não é destruída. A massa de um elemento de fluido é sempre a mesma massa, né? Não vai mudar em hora nenhuma, né? É um princípio universal. A massa se conserva, a massa não varia no tempo. Então, como a massa não varia no tempo, isso aqui tem que ser igual a zero. Ou seja, você quer essa definição dessa variação de massa, a definição disso aqui, ó, na verdade, a derivada material da massa, fisicamente, né, se eu pensar numa partícula, uma partícula não altera sua massa, ela não gera massa, nem diminui massa. Uma partícula sempre vai continuar com a mesma massa. Então, essa derivada material da massa tem que ser igual a zero. Ou seja, isso implica que, quando eu estiver falando desses termos aqui, ó, se eu estou avaliando para um volume de controle, estes termos aqui, até pegar eles aqui agora, eu vou selecionar eles aqui, isso implica que estes termos aqui, ó, eles têm que ser iguais a zero, tá? Então vou até copiar eles aqui agora para baixo aqui, ó, ver esses termos aqui, ó, a implicação disso, né, a implicação dessa lei física, esse princípio fundamental de física que é aplicado para um sistema, né, no caso isso aqui a gente está analisando, se lembra, isso aqui é um sistema, está no lado esquerdo da nossa equação. A definição de um sistema, nenhum sistema varia a massa. A definição mesmo de um sistema é isso, o sistema não tem variação de massa. Ou seja, o sistema não varia massa implica que tudo que está no lado direito da equação também não vai variar, vai ser igual, isso aqui tudo é igual a zero. Essa daqui, ó, é uma formulação integral que a gente já está tirando aí já para a nossa informação de conservação da massa. Só que tem um detalhe, né? Essa formulação que a gente está vendo aí, ela ainda não é... Ela é uma formulação integral para a conservação da massa, tá? Mas ela ainda não é... É difícil da gente conseguir manipular ela, sabe? Seria mais fácil, a gente vai fazer isso várias vezes aqui ao longo dessas aulas que a gente está derivando auxílio de conservação, transformar todas essas integrais, a integral que tem uma integral de volume de controle, outra integral de superfície de controle, a gente transformar essas integrais de superfície de controle em integrais de volume. Por quê? Porque daí você está integrando tudo ao longo de um mesmo volume, um volume qualquer que você esteja analisando. Aí você vai ver os termos todos que são integrados ao longo desse volume. A gente sempre vai trazer essa informação, tá? Para poder tentar simplificar nossas equações. E como é que a gente pega uma integral de um certo fluxo, né, de informação que está passando através da superfície e transforma isso numa integral de volume? Tem um teorema para isso, a gente já viu também no curso, é o teorema do divergente. A gente usa isso aqui, ó, o teorema... Opa, esse meu teorema ficou altamente mal escrito. Teorema do divergente, ou o tal do teorema de Gauss, né, ou de Gauss. O teorema de Gauss, ele vai informar para a gente isso daqui. Vamos pegar uma propriedade genérica novamente, tá? Se eu tiver uma certa integral fechada, uma certa superfície dessa propriedade genérica multiplicada, aqui é essa propriedade genérica multiplicada pelo d, pela superfície que ela está passando, né? Essa propriedade genérica integrada ao longo de uma certa superfície, seria a mesma coisa que eu pensar que era igual a isso aqui, ó, a integral do meu volume do divergente dessa superfície, que é o divergente de x e de φ, ou seja, isso aqui, ó, dessa propriedade genérica que eu tenho multiplicada por dv. Tá? Essa propriedade genérica agora que eu estou falando, ela não é uma propriedade escalar mais. Eu não estou mais falando de uma propriedade escalar. Isso aqui teria que ser por exemplo, como é que seria? Seria o ρ, seria na verdade isso aqui, ó, o φ agora, ele não pode ser genérico para qualquer escalar, ele tem que ser, por exemplo, um vetor. Ou seja, eu estou integrando um vetor que está atravessando uma certa passagem, né? Então isso aqui teria que ser um φ de i. Isso aqui teria que ser também um φ de i, tá vendo? Eu esqueci disso aqui, ó. Tem que ser um φ de i, um outro, ou seja, o φ tem que ser alguma propriedade no mínimo vetorial. Ela pode ser uma propriedade de tensorial de várias ordens, de ordem 2, 3, 4, 5, não interessa. Mas esse φ de i ele tem que ser no mínimo um tensor de ordem 1. Ele tem que ser no mínimo isso aqui, a limitação desse teorema divergente. Então o teorema divergente tem que ser aplicado para tensores de ordem 1 pelo menos, pode ser tensor de ordem 2, 3, 4, 5, não interessa. Mas ele tem que ser pelo menos um tensor de ordem 1. Por quê? Porque ele é um vetor que está atravessando a superfície. Você calcula que o vetor que está atravessando a superfície é igual ao divergente desse vetor integrado ao longo desse volume. Então é isso aí. Então dessa forma você consegue pegar algo que está
relacionado ao integral de superfície e transformar no integral de volume. Então dessa forma a gente vai pegar essa equação aqui, ó. A gente vai usar essa parte, eu vou até marcar isso aqui com outra cor, tá? Para simbolizar que a gente está fazendo um adendo aqui, ó. A gente está usando informação a mais para poder sair dessa equação aqui que a gente escreveu, que está marcada ali em amarelo. A gente vai usar essa informação, vamos aplicar o teorema de Gauss, e dessa forma vai virar o seguinte, eu vou pegar aqui em cima novamente, pegar a nossa equação aqui em cima, ó, aqui, vou colocar aqui embaixo, e agora nós vamos aplicar o teorema de Gauss no segundo termo que está ali, ó. Vou mostrar aqui, ó, a gente vai marcar em azul, que nós vamos aplicar o teorema de Gauss, e o resultado da aplicação do teorema de Gauss é esse aqui, ó. Eu vou ter a minha integral de superfície ao longo da superfície de controle de ρ, ui, dai, ela vira igual a o divergente, ó, o divergente, vou botar aqui assim, dessa forma, né? O d del sobre del de xi de ρ, ui, integrado ao longo do volume de controle, certo? Fica isso daí. Ou seja, agora aqui tem que ser ao longo do volume de controle, CV, tá certo? Ou seja, essa integral aí agora, ela mudou, ela virou integral de um volume de controle, ou seja, passou a ser aquilo ali, ou seja, a minha solução da minha equação de conservação de energia, ela vai virar isso aqui, ó. Vou botar ela aqui novamente. Eu vou apagar esse termo aqui agora, que é o segundo termo ali que aparece no lado esquerdo da equação, né? Vou apagar esse termo aqui agora e vou escrever esse termo aqui, ó, que é a minha derivada. Vai ser a minha, quer dizer, derivada não, perdão. Então eu começo a confundir as bolas aqui, ó. Isso aqui vai ser a integral num volume de controle do divergente, né? Divergente de ρ, ui ao longo do volume de controle. E olha só que bonito. Nesse caso eu fiquei com o divergente, né? Quando eu mudei a fórmula agora para estar desse jeito aí, ó, eu tenho as minhas duas integrais, elas estão aplicadas em mesmo volume de controle. Ou seja, eu posso juntar as coisas, né? Eu posso fazer com que a minha integral agora se torne isso daqui, ó. Vou modificar aqui para baixo. Fala assim, ó, vou fazer agora que vai ser isso aqui, ó. Vou juntar os termos, né? Vou juntar os dois termos, juntando as integrais. Como que fica? Vai ficar uma integral ao longo de um volume de controle. E aí eu vou colocar isso aqui, ó. Vai ficar um colchetes da derivada temporal de ρ mais o divergente de ρ, ui, fechou colchetes, dv é igual a zero. Agora eu quero que você pense o seguinte, né? Se eu estou fazendo com essa minha integral aqui, ó, ela é integral de algo ao longo de um volume de controle, isso daqui é igual a zero. Se a minha integral de algo é igual a zero, isso indica que ao longo do espaço, né, eu estou fazendo integral ao longo de um volume de controle, e integral desse termo é igual a zero, isso indica que esse integrando também é igual a zero. Tá? É a mesma coisa que eu falar com o meu integrando aqui, ó. Mesma coisa que eu falar que o meu integrando ele é igual a zero, ou seja, isso aqui não tem variação, né? Eu posso pegar qualquer volume de controle. Pensa o seguinte, se eu estou definindo um volume de controle muito grande, isso aqui tem que valer. Se eu defino um volume de controle muito pequeno, isso também tem que valer. Se eu vou no limite do volume de controle ser infinitesimalmente pequeno, isso também tem que valer. Se você vai nesse limite infinitesimalmente pequeno, é como se você estivesse fazendo só a análise diferencial. Você está praticamente considerando que é a análise diferencial. Você está integrando ao longo de nada, né? Então, quase que fosse um virtualmente nada. Então, o seu integrando também é igual a zero. Esse volume de controle aqui, ó, ele é arbitrário. Tá? Poderia ser qualquer volume de controle. O CV, na verdade, né, o volume de controle, ele é arbitrário. Ele não depende, a minha equação vai dar zero independente de qual volume de controle que eu escolher. Ou seja, isso aqui indica que este termo aqui que está dentro, ó, essa equação aqui dentro, Ctrl C, eu vou jogar ela aqui para baixo agora, Ctrl V, indica que essa equação, vou só apagar esse T aqui que está meio esquisito, indica que essa equação aqui, ó, é igual a zero. Isso daqui é a forma que nós conhecemos, a forma diferencial para a equação da continuidade ou equação de conservação da massa, tá? É chamada também de equação da continuidade. Agora a gente pode dar uma
brincada com ela aí também, né? A gente não precisa deixar ela dessa forma. Isso aqui é uma forma, vou até colocar, isso aqui já é uma forma, vou colocar a primeira forma da equação diferencial de conservação da massa, ou equação da continuidade. Por que é da equação da continuidade? É porque ela continua existindo? É porque ela já existia lá na época do Navier-Stokes, ela ainda está existindo? Não. Continuidade de meio contínuo, né? De falar que ela é uma equação que representa isso para um meio contínuo. Tá? Essa que é a definição falar que é a equação da continuidade. A equação continuity equation, o pessoal fala assim, pô, mas está continuando? Não, não é que está continuando, não. Ela é até por causa da equação do meio contínuo. Tá? A continuidade é falada por causa disso. Então a equação da continuidade é dada dessa forma. A gente se lembra também, vou botar mais um lembrete aqui agora, que a gente pode brincar com essa equação para chegar na forma que a gente vê ela mais sendo utilizada, que é essa aqui, ó. Vou fazer mais um lembrete, que é o da derivada material. Que a gente se lembra da derivada material. Eu até escrevi ali em cima, né? Derivada material, que é o d sobre dt, esse dzão aí de alguma propriedade. Agora pode ser qualquer propriedade, pode ser vetor, tensor, escalar. Se existisse algo com uma ordem de tensor menor do que zero, no tensor de ordem menos 1, imagina se tivesse negócio desse tensor de ordem menos 1, ele também teria que valer para isso aí. A derivada material também teria que, qualquer coisa que você colocar na derivada material tem que valer. Fico brincando com esse negócio de tensor de ordem menos 1, mas eu não duvido que deve ter matemático que estuda isso aí, cara. Matemático é um povo muito maluco. Eles pensam em hipóteses que ninguém pensa e vão tentar resolver aquele negócio. Então, sei lá, né? Eu zoei aqui, mas eu não sei nem se é verdade. Às vezes tem alguém que estuda isso daí. Mas assim, qualquer que seja o tensor, de qualquer ordem que ele seja, ele vale para derivada material. Então esse φ aí agora é um φ genérico. Qualquer coisa pode ser φ, tá? Então esse φ, ele é igual ao que? Essa parte da não estacionalidade do φ, certo? Já lembrou? Ó, tá bem parecido com isso aqui já. Estão vendo que tem algo ali que está parecido, certo? Mais uma parte que a gente chama de parte advectiva, né? Que é a velocidade multiplicada pela derivada, aí no caso é o gradiente de φ, né? O gradiente de φ. Ou seja, essa aqui é a forma da nossa derivada material. Qualquer derivada material vai valer isso daí. Ou seja, se eu fizer a derivada material se eu substituir a minha propriedade genérica φ por ρ, o que vai ficar a minha derivada material? Se eu considerar agora que φ é o meu escalar ρ da densidade. Bom, essa densidade vai ser igual à derivada material da densidade, ela é igual à parte não estacionária, a derivada temporal parcial de ρ, mais o termo advectivo, que é a velocidade, multiplicado pelo gradiente de ρ. Tá aí, essa é a forma que a gente tem para a derivada material de ρ. E pela regra da cadeia, vou botar aqui um lembrete também. Ó. Esse aqui seria, vou meter aqui do lado, para não ocupar mais espaço. A gente tem dois lembretes. Esse é o lembrete da derivada material. Eu vou botar agora mais um lembrete da regra da cadeia. A regra da cadeia, eu acho que não é nem regra da cadeia nesse caso não. Eu acho que isso aqui é a regra do produto, tá? Eu acho que eu escrevi errado. Regra do produto. O que é a regra do produto? Se eu tiver isso aqui, uma derivada, um divergente desse vetor ρ de ui, a gente vai falar o que é esse ρ de ui daqui a pouco, né? Na próxima aula vai ficar até mais claro, né? Isso aqui é a quantidade de movimento, né? ρ vezes u, é uma densidade de quantidade de movimento. Que seria uma quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, a densidade de quantidade de movimento é o ρ vezes a velocidade, entendeu? Então essa daí é a representação, vira um vetor, né? Quantidade de movimento. Essa quantidade de movimento, se eu pego agora o divergente dela, ela é o quê? Ela é a mesma coisa que eu falar que é ρ vezes o divergente de ui, certo? E eu falar também que é mais u de i vezes o gradiente de ρ. Só que eu simplesmente fiz a regra da regra do produto, né? A regra do produto, quando eu tenho esse termo aí que é um multiplicado dentro de um divergente, vai virar um divergente mais um termo que é aquele vetor produto interno com o gradiente do termo que é escalar. Enfim, vira isso daí, sempre vai dar isso daí. Então a regra do pensando nesses dois termos que a gente tem da regra do produto, tem alguns termos aí que estão aparecendo. Olha só, se eu olho aqui para a minha equação da continuidade, a primeira forma que eu obtive para a equação da continuidade, esse termo aqui, ó, que é a minha derivada temporal de ρ, ele aparece aqui já, ó. Olha ele aqui, ó.
Apareceu ali em cima. Este termo aqui, ó, que é a minha derivada que eu tenho aqui, ele está aqui, ó, e eu posso então abrir ele nesses dois termos, certo? E um desses termos, que é este daqui, ele já está aparecendo aqui na minha derivada material de ρ. Ou seja, eu posso substituir essa equação, a equação que eu tenho ali em cima marcada em amarelo, eu posso substituir ela dessa forma aqui, ó. Eu posso falar que a minha equação, a primeira forma da equação da continuidade, eu vou falar isso aqui, del sobre del t, estou tentando escrever alinhado com as linhas, vou ver se eu consigo fazer isso aqui melhor dessa vez. Del sobre del t de ρ mais o divergente de ρ ui, que seria a nossa densidade de quantidade de movimento, é igual a zero. Agora eu posso pensar em reescrever dessa forma aqui, ó, del de ρ sobre del t. Eu vou aplicar a regra da cadeia, vai virar ρ vezes o divergente da velocidade mais a velocidade produto interno com o gradiente da densidade. Isso aí, isso aqui também é igual a zero. E eu vou me lembrar que isso daqui, ó, este termo com este termo é justamente a nossa derivada material. Ou seja, eu vou juntar esses dois e vai virar a nossa derivada material aqui embaixo. A derivada material de ρ mais ρ vezes o divergente da velocidade é igual a zero. Ou seja, essa daqui é a forma que a gente está tirando agora, que é uma forma muito conhecida também da equação da continuidade, quando a gente coloca a derivada material dentro dela, tá? E, bom, a gente pode então reescrever essa formulação da seguinte maneira. Eu vou reescrever ele aqui, deixa eu ver se eu apareço aqui, tá. Vou reescrever dessa forma, eu vou falar que o divergente, vou escrever aqui, eu vou botar assim, vou falar vamos reescrever isso aqui dessa forma, ó. Vamos reescrever isso aqui para ficar dessa forma. O divergente da velocidade é igual a menos 1 sobre a densidade vezes a derivada material da densidade. Ficou dessa forma aí. Esta formulação é importante pra caramba pra gente, tá? Essas duas formulações aqui são muito importantes pra gente. Por dois motivos. O primeiro, a gente está vendo que esse termo aqui a gente já viu bastante sobre ele. A gente já falou sobre ele aqui na aula, já falou em vídeos aqui no canal, a gente falou sobre ele, esse termo do divergente de velocidade. Onde que ele aparece pra gente? Ele aparece justamente naquele tensor taxa de deformação. Isso daqui, ó, é justamente são os componentes da diagonal do meu tensor taxa de deformação. Ou seja, isso aqui, ó, S de, se eu pego aquele tensor taxa de deformação, que é igual a meio de del de ui sobre del de xj mais del de xj sobre del de del de uj sobre del de xi. Estava viajando aqui, ó, del de uj sobre del de xi. A gente sabe que os termos que estão na diagonal, a gente sabe que esses termos que estão na diagonal representam justamente, né, o 1, 2, 2, 3, 3, representam justamente esses termos aqui, ó, que estão no divergente de velocidade. E esse termo, por ter 2, ele não tem índice livre, né, ele tem simplesmente um índice dummy, então ele é um somatório. Então a mesma coisa que a gente está escrevendo isso daí, é a mesma coisa que a gente estivesse escrevendo isso aqui, ó. A gente sabe então que del, esse divergente de velocidade, ele é igual ao somatório dessa diagonal, que é o traço, né? O traço do tensor S de J, que é o nosso tensor taxa de deformação. Se a gente tem essa informação, isso daí representa então aqueles componentes que representam para a gente a expansão, né? Expansão e contração do nosso elemento de fluido. Você pensa no elemento de fluido, esses termos de divergente de velocidade estão representando tanto que esse elemento está sendo expandido, contraído, tudo aí meio que na direção normal das superfícies desse elemento de fluido, né? Ele está sendo expandido, contraído, e aí você pensa, né? Ele pode ser, não tem problema nenhum esse divergente de velocidade ser diferente de zero, mas o fato dele ser diferente de zero vai implicar que eu tenho uma alteração, no meu elemento de fluido tem uma alteração de densidade. Nem todos os elementos, nem todas as substâncias, os fluidos que a gente tem, os escoamentos que a gente tem, na verdade, passam por alterações grandes de densidade. Se tiver um escoamento, por exemplo, que está passando de água, né, ele passa, os elementos de fluido que vão passando ali, percorrendo um certo caminho, uma linha de corrente,
eles não necessariamente vão estar ali variando a sua densidade tanto assim não. A densidade da água fica praticamente constante, né? Mas se você pensa um escoamento de ar passando uma velocidade muito alta lá na entrada da atmosfera, o ar está passando, o ar está passando não, né? Vem um veículo na reentrada da atmosfera, ele começa a passar ali pelo ar, o ar vai quando o ar começa a ficar contínuo, né? Mas ainda assim está uma velocidade muito grande ali daquele veículo de entrada da atmosfera, vai passando perto daquela superfície, você tem uma compressão de fluido muito grande, onde ocorre, por exemplo, as ondas de choque, onde ocorrem fenômenos de compressibilidade forte, às vezes até dissociação, né? Eu falei o exemplo do veículo de reentrada na atmosfera, mas pode ser, sei lá, um avião supersônico, está voando a uma velocidade tão grande que perto ali o fluido vai chegando ali perto da superfície, ele recebe um efeito de compressão muito grande, ou seja, dentro daquela região, eu não posso mais dizer que eu não tenho mais variação de densidade. A densidade do fluido vai variar. Um elemento de fluido que está passando naquela região vai passar por choque, vai passar por zonas de expansão, zonas de compressão. Ele vai ter a sua densidade variada. Nem sempre vai acontecer. O que é importante a gente falar aqui é o seguinte: essa variação de densidade é uma questão do escoamento. Tá? A gente aprende, isso aí é uma coisa que eu tenho até uma certa intriga, na verdade, né? Que é a parte que a gente vê lá de... Eu vou buscar aqui pra vocês. Eu tava vendo um filme aqui agora, né? Então eu vou até tirar esse filme aqui da jogada. Mas é porque eu tava... Eu vou botar aqui pra vocês agora. Tá no livro do Moran Shapiro. No livro de termodinâmica, quando a gente aprende termodinâmica na graduação, eles costumam tratar compressibilidade como uma coisa da substância. O que é natural. Eu não acho que seja errado isso não, sabe? Você tem... Quer ver? Deixa eu achar aqui. Onde que eu vou achar essa informação? Vai estar pressão, temperatura. Eu acho que vai estar por aqui, assim, ó, onde eu vou ter efeitos de compressibilidade, né? Acho que vai ser na verdade o capítulo 3. A carta de compressibilidade, né? Isso aqui é uma discussão que eu tenho, ela é usual, né? Mas é porque eles usam essa informação de uma carta de compressibilidade para dizer, olha, uma substância pode ser comprimida, ou pode ser ou ela é muito compressível, ou ela não é compressível, enfim. Pela carta de compressibilidade, quanto mais para baixo tiver aqui nessa linha, você está falando que a substância é mais incompressível. Quanto mais para cima aqui, mais fácil é para ela se expandir. É uma coisa natural quando você pensa a termodinâmica do nível molecular. Você pensa, é fácil de você conseguir comprimir essa substância ou não. Por exemplo, a água líquida que a gente bebe, por exemplo, em temperatura e pressão ambientes, ela estaria com esse Z aqui, que é o fator de compressibilidade dele, bem perto de zero, praticamente. Seria zero. Assim, não é impossível, você não consegue comprimir, seria difícil você comprimir a água. Mas a realidade é que tudo é compressível. Tudo assim, se você conseguir colocar a pressão suficiente para pressurizar, tudo é compressível. Desde o vapor de água que a gente está aqui na nossa respiração agora, se você comprime ele uma hora vai virar líquido, comprimiu ele uma hora vai virar sólido, comprimiu mais ainda, ele começa até a ferir o estado sólido, ele deixa de ser sólido mais, não deixa de ser algo assim, a estrutura molecular que ele tem, que é característica do gelo, ela deixa de existir, vai existir outra coisa. Você pode continuar comprimindo até você fazer com que as moléculas se colapsem umas sobre as outras, e depois você pode continuar comprimindo até que os elétrons, os prótons, todos fiquem juntos. É possível fazer isso, não existe limitação para isso. Compressibilidade não é uma coisa que depende fisicamente da substância, porque toda substância pode ser compressível. O que é incompressível é o escoamento. Existe uma definição, o escoamento pode ser incompressível. Por isso que o livro do Panton, olha aqui, ó, Panton. O livro do Panton está aqui, ó. Olha só como é que se chama o famoso livro do Panton. Ele não se chama fluidos incompressíveis. O livro do Panton se chama escoamentos incompressíveis, porque incompressibilidade é uma coisa relativa ao escoamento. O escoamento pode ter características incompressíveis, mas não necessariamente uma substância incompressível. Até eu tenho essa dificuldade, eu tenho que passar isso para os alunos, né, de termodinâmica, mas eu fico assim sempre pensando, poxa, tem uma coisa aí que não está legal, eu queria meio que explicar, às vezes eu acabo até falando para eles, eu falo, olha, que a compressibilidade que a gente fala em termodinâmica é diferente da compressibilidade que a gente fala em fluidodinâmica. São coisas que, em essência, têm uma interpretação diferente. Eu queria só trazer essa discussão, que é algo que realmente me atrapalha, às vezes, um pouco. Assim, eu quero falar e não é a mesma coisa. Nesse caso, a gente está falando disso, né? Esse efeito que você teria de uma incompressibilidade, esse termo aqui que apareceu, ó, esse termo aqui, ó, a variação da densidade,
de você pensar assim, derivada material, estou acompanhando uma partícula ao longo do escoamento, essa densidade está variando. É justamente isso, uma densidade que está variando. Se ela varia, é indicação que eu tenho efeitos de compressibilidade. A minha partícula, os meus elementos de fluido estão sendo comprimidos ao longo do escoamento. Então, eu posso pensar que se eu tiver então um escoamento que for incompressível, se eu pensar isso aqui, para escoamentos incompressíveis. Parece bobagem, mas isso é uma coisa... Eu lembro muito bem do Jeff Eldredge, que era meu professor de mecânica dos fluidos na UCLA, ele comentando sobre isso, sabe? Ele perdeu um tempinho da aula e falou, gente, a gente tem que diferenciar isso, porque tem muita gente que acha que existem substâncias incompressíveis. Não é, nada é incompressível, tudo é possível de comprimir. É o escoamento que é incompressível, por isso que aqui eu estou falando, para escoamentos incompressíveis. E para escoamentos incompressíveis, a densidade do material, ela não vai, a densidade de uma partícula de fluido não se altera ao longo do escoamento. Ou seja, isso indica que esse termo aqui, esse termo 1 sobre ρ, a derivada material de ρ, isso aqui é igual a zero. Se isso daí é igual a zero, o que implica quando eu olho para essa equação aqui de cima? Essa forma que eu tenho da equação da continuidade aqui de cima implica que a divergente de velocidade é igual a zero. Isso implica que, eu tenho um divergente de velocidade que é igual a zero. Ou seja, essa daí, quando a gente fala de escoamentos incompressíveis, a nossa equação da continuidade era só isso daqui, é só vou ter que falar disso aqui, Meu escoamento é incompressível, a única equação da continuidade que eu vou falar é essa daqui, Meu divergente de velocidade é igual a zero, que tem a ver com aquilo que a gente viu lá na aula, quando a gente fala a gente fala de dilatação. Essa dilatação tem a ver com isso, né? Se o meu escoamento é incompressível, o meu fluido, se eu dilato ele numa direção, ele tem que comprimir na outra. Se eu expando ele numa outra direção, ele tem que comprimir na outra, ou seja, ele tem que se balancear, porque esse divergente de velocidade, se ele se expande a direção 1 e se expande a direção 2, ele tem que se comprimir na direção 3. Ou se for bidimensional, pensa assim, se é bidimensional, ele se expande a direção 1 e tem que comprimir a direção 2. Se ele expande a direção 2, ele tem que comprimir a direção 1. Porque isso tem que ser mantido, o divergente de velocidade tem que ser igual a zero. Tá? Essa é uma definição. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte, eu poderia deixar isso aqui também com um pensamento para vocês. Esse é o termo, isso aqui é a equação da continuidade. Vou até marcar isso aqui. Isso aqui é a equação da continuidade para escoamentos incompressíveis. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte, tá? Isso daí é o que tem que ser para o escoamento ser incompressível. Vamos olhar para a nossa equação, como a gente tem, que é essa daqui, que é essa equação que a gente já identificou, né, como a nossa equação da continuidade, que é essa daqui, vai ser, que eu escrevi dessa forma, quer ver? Ah, tá, eu tô praticamente dizendo o seguinte, que o escoamento é incompressível, o escoamento é incompressível quando a derivada material da densidade é igual a zero, ou seja, quando a derivada de um certo material de fluido, um elemento de fluido é igual a zero. Quando que isso aqui vai ser igual a zero? Ora, vamos expandir então a nossa derivada material. Quando quer saber, quando isso acontece? Isso acontece. Bom, a gente precisa entender que a derivada material ela é composta por dois termos, certo? A nossa derivada material é isso aqui, A derivada material da densidade ela é igual a não estacionalidade da nossa densidade, tá? Esse termo aqui, mais o termo advectivo, né? Que é o I vezes o gradiente da nossa densidade. Bom, tá aí. Essa é a forma que a gente tem. A derivada material, a gente sabe que isso aqui é igual a zero. Quero que vocês pensem no seguinte, quem estiver vendo esse vídeo, quero que veja o vídeo, na hora que eu fizer a pergunta, pare o vídeo e pense, antes de você ver a resposta, tá? Antes de você ver a resposta, quero que você pense para mim. Isso aqui é a nossa informação. Pense agora, o challenge, né? Fala assim, o desafio. Desafio. Pense em um escoamento não estacionário cuja
densidade não é constante ou uniforme e que é um escoamento incompressível. Esse é o desafio. Quero que você pense nisso aí, ó. Pense em qual situação que isso aí aconteceria. Você acha que isso aí aconteceria? Bom, vamos pensar, né? Eu estou falando de escoamento que ele é, não estacionário, não, escoamento estacionário. Eu escrevi errado aqui. Pense em escoamento estacionário, cuja densidade não é constante ou uniforme e que é um escoamento incompressível. Isso daí a gente tem que pensar o seguinte, tá? Eu estou falando que isso aqui vai ser igual a zero. Não estou ferindo essa definição. Essa definição aqui está mantida. Ó. E essa definição aqui está mantida, certo? Não feri essa definição, mas eu estou falando abertamente que o escoamento ele é estacionário, ou seja, esse termo aqui, ó, derivada temporal, é igual a zero. Ou seja, o meu escoamento é incompressível apenas garantindo que a minha velocidade com o gradiente da minha densidade, eles são iguais a zero, certo? Ou seja, está definido aí. Ou seja, a forma vetorial dessa equação, como é que ela seria, né? Seria o del sobre del t de ρ mais a velocidade com o produto interno no gradiente da densidade é igual a zero, certo? Eu estou dizendo que o meu escoamento ele não tem densidade uniforme, ele é estacionário, ou seja, se eu tiver densidade uniforme, a densidade for uniforme ao longo de todo o domínio, a minha partícula de fluido passando por esse domínio nunca vai variar a densidade mesmo, ou seja, a minha derivada material vai ser igual a zero, então morreu, não tem problema. Eu teria, obviamente, o gradiente de densidade dele seria igual a zero. Eu teria que meu problema também é estacionário, você morreria a variação de densidade com o tempo, seria igual a zero. Ou seja, seria praticamente igual a zero. Então, nesse caso, agora eu quero que você me diga um escoamento seria esse. Assim, um escoamento que vai ter esse termo não estacionário está fora. Eu quero que você pense o escoamento que vai ter a derivada material da densidade dele vai ser igual a zero. Isso daí é fácil, né? Pode dar pausa agora, depois você vai ver a resposta. A resposta aqui seria o seguinte, ó, vamos supor que você tem um escoamento, está mais ou menos dessa forma aqui, ó. Você vai ter um escoamento que vai estar, por exemplo, você tem um escoamento nessa direção aqui, ó. Vou botar até mais grosso aqui para você. O escoamento está indo nessa direção, tá? Ou seja, aqui você tem uma velocidade u e você vai ter um certo gradiente de densidade que vai estar na direção perpendicular a ela, ou seja, a sua densidade aumenta de cima para baixo. A sua densidade então está aqui, ó, esse é o gradiente de densidade. O que está acontecendo? Que tipo de escoamento que é esse? Pensa no escoamento do mar, por exemplo. O mar ele é mais denso à medida que vai descendo, né? Você vai descendo na direção para o fundo do mar, a água do mar vai ficando mais densa. Ou seja, você tem um gradiente de densidade na direção, um pouco se a direção z, né, nesse caso, e você vai ter se você tiver esse mar se deslocando com a velocidade uniforme u, o que acontece? Nesse caso, você vai ter uma velocidade perpendicular ao gradiente de densidade. Isso, por resultado, vai fazer com que a sua velocidade, aqui, ó, o seu produto vetorial, seu produto interno, na verdade, né, da velocidade com o gradiente da densidade vai ser igual a zero. Esse tipo de escoamento é chamado de escoamento segregado. Isso aqui, ó, escoamento segregado. Isso aqui é legal, tá? Cai muita pergunta aí é muitas vezes perguntado em aquelas provas de qualify, né, de qualificação para o doutorado. Quando você faz, tá nos Estados Unidos, você tem uma prova que você faz para ver, uma prova que você faz no final do primeiro ano para ver se você está dominando, né, o assunto que você quer se formar no doutorado. Então, quem passa continua o doutorado, quem não passa volta para casa, né? E isso aqui às vezes é perguntado. Tem meu orientador já perguntou para algumas pessoas às vezes, por exemplo. Já vi ser perguntado em outras ocasiões. É uma questão interessante, né? Você pensar, pô, escoamento que a densidade não é uniforme. A gente sempre pensa, né? O primeiro caso da incompressibilidade é onde? A minha densidade é uniforme, a minha densidade não muda. Então todo mundo pensa isso. No caso de escoamento de água, por exemplo, a minha densidade é praticamente uniforme no domínio todo, então ela é incompressível. Mas esse tipo de escoamento também é incompressível. Você tem uma velocidade que é perpendicular ao seu gradiente de densidade. Isso aí causa o mesmo efeito, né, de zerar essa equação, zerar o seu divergente zerar a sua derivada material de densidade, ou seja, o seu elemento de densidade, o seu elemento de fluido também não sente nenhuma variação de densidade ao longo do deslocamento, e isso aqui causa o seu escoamento atender
a condição de incompressibilidade. Vai atender essa derivada material de densidade vai ser igual a zero, e aí a equação da continuidade dele vai ser essa aqui, ó, somente o divergente de velocidade, que está escrito dessa forma aí. Eu vou escrever ele aqui embaixo, só para ficar claro a forma vetorial dele também, né? Ou, como ele é escrito na forma vetorial, que é o divergente de velocidade é igual a zero, beleza? Fica aí então essa aula bem interessante sobre esses temas aí de continuidade. Se vocês tiverem alguma dúvida podem me mandar depois, mas é isso aí. E na próxima aula a gente começa a ver sobre a quantidade de movimento, beleza? Um abraço, até mais.